E agora, como que eu faço o diagnóstico desse paciente com MASH? Eu sei identificar esse paciente com MASH, mas como que eu vou fazer o diagnóstico? Como que eu vou saber que esse paciente está com MASH? MASH na inflamação, o ultrassom não vai me falar que esse paciente está lá com inflamação, ele vai falar que ele está com esteatose. E aí, como que eu vou fazer? Pessoal, o diagnóstico padrão ouro é a biópsia hepática. Porém, pessoal, é um diagnóstico histopatológico. Porém, vocês vão concordar que biópsia hepática não é legal. É invasivo, tem risco, baixa aceitação do paciente, não é legal. Por isso, estão surgindo cada vez mais os testes não invasivos. Então, nós vamos ver nos próximos slides que esses testes são para a gente poder fazer o diagnóstico desse paciente de forma não invasiva, evitar de chegar na biópsia. Porém, em alguns casos, nós temos que realmente fazer a biópsia. Então, como que funciona esse rastreio, pessoal, desse nosso paciente? Primeiro, eu tenho que detectar que esse paciente ele tem esteatose, que é gordura no fígado. E como que eu vou fazer isso? Pelos simples exames ultrassom abdominal. O ultrassom abdominal é um exame barato, de fácil acesso. Então, a gente consegue realmente visualizar que esse paciente ele tem gordura no fígado. Qual que é a limitação do ultrassom abdominal? É o que eu já disse. Se o paciente ele tem até 12,5% de gordura no fígado, há uma probabilidade de ultrassom não detectar. Então, tem essa limitação. Ah, doutor Augusto, mas eu tenho alguma outra ferramenta? Tem. Você tem a ressonância com o PDFF. Qual que é o problema? Que é um exame caro, de pouca acessibilidade. Então, esse é um porém. Mas vamos continuar aqui. Então, eu fiz o ultrassom do meu paciente, eu vi lá que esse meu paciente está com esteatose. Eu vou fazer o segundo cálculo do FIB-4. Vocês vão falar assim, cálculo do FIB-4, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Vocês vão ver que é uma ferramenta super simples e que nos dá uma norteada de como nós vamos prosseguir com esse paciente. No próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? O FIB-4, vocês vão entender como que é. Esse cálculo do FIB-4, pessoal, vocês conseguem fazer em aplicativo, em site, é super simples. O que ele utiliza são idade e exames laboratoriais que nós usamos de rotina no nosso paciente. Nós vamos ver nos slides a seguir. Então, eu vou pegar o resultado desse FIB-4. Se o resultado desse FIB-4 for maior do que 1,3, eu tenho que investigar a fibrose no meu paciente. E como que eu vou investigar? O principal exame é o FibroScan. O nome já fala, fibro de fibrose, FibroScan, para avaliar como que está a rigidez hepática desse paciente, e, consequentemente, fibrose. Se caso eu consigo fazer o FibroScan direto, é claro que eu não preciso fazer todos esses pontos anteriores, né? Ultrassom, FIB-4, eu já vou direto com o FibroScan. Se eu tiver ele disponível, fácil, eu já consigo cortar todo esse elo e já ir direto para o exame. O guideline europeu, turma, eu gosto muito do guideline europeu. Por quê? O guideline europeu, ele protege muito nos pacientes que têm um risco maior. Então, ele orienta para a gente ter um cuidado especial, rastrear os pacientes com obesidade, os pacientes com diabetes tipo 2, os pacientes que estão com as transaminases elevadas e mantêm-se elevadas. Esses pacientes, ele é muito conciso em falar que a gente precisa estar do lado desse paciente. E aí, o que ele fala? O primeiro passo que a gente vai fazer nesse paciente é o rastreio de fibrose calculando o FIB-4. Então, o FIB-4, ele é uma ferramenta barata e altamente importante no diagnóstico desses pacientes. E se esse FIB-4 ele der alterado, eu vou para os próximos passos de exames confirmatórios, que é o FibroScan e outros que nós vamos ver mais à frente. Então, pessoal, vamos falar sobre FIB-4. FIB-4 me chamou a atenção
porque eu fui no Congresso Mundial de Fígado e eu fiz uma enquete. Quem sabia o que era FIB-4? A maioria dos colegas não sabia o que era FIB-4. Pessoal, FIB-4 é uma ferramenta fácil, que nem nós temos para poder calcular o clearance de creatinina do nosso paciente. É uma fórmula, essa fórmula que está abaixo do slide, que nós temos ela em aplicativo, em site, que eu só vou colocar os dados e ele já vai me dizer o resultado desse paciente. Ele utiliza parâmetros muito simples, idade e exames que nós utilizamos de rotina para os nossos pacientes, TGO, TGP, plaquetas. Então, vamos guardar isso, vamos utilizar no nosso consultório, que vocês vão ver que vocês vão fazer muito diagnóstico e fazendo um diagnóstico vocês vão mudar a vida de muitos pacientes que vão evoluir, que vão evitar que essa gordura no fígado inflame e consequentemente vire fibrose, levando um risco, igual nós falamos, de doença renal, carcinoma hepatocelular, doença cardiovascular, entre outros. E como que eu faço a interpretação dos resultados do FIB-4? Você me ensinou, doutor Augusto, tudo. Eu achei muito legal, eu já até baixei um aplicativo do FIB-4, já coloquei um site na barra de tarefas do meu navegador e vou utilizar para todos os meus pacientes. Mas eu preciso entender para me saber o que eu vou fazer com esse paciente. Essa é a hora, pessoal. O FIB-4, se ele dá menor do que 1,3 ou até 2 em pacientes que têm acima de 65 anos, é um paciente que ele tem baixo risco de ter fibrose. Esse paciente, eu não vou precisar investir mais em exames confirmatórios. Eu preciso tratar as doenças de base desse paciente. Então, eu preciso tratar as comorbidades, diabetes, sobrepeso, obesidade, colesterol, para evitar que esse paciente realmente ele evolua com mestre inflamação e, consequentemente, fibrose. Porém, se o meu paciente ele tem um FIB-4 de 1,3 e 2,67, que é intermediário, ou FIB-4, que é alto, que é considerado acima de 2,7, esse paciente eles têm um risco intermediário e alto risco de desenvolver fibrose, de ter fibrose. Então, eu preciso realmente continuar o rastreio desse paciente. Preciso de exames de imagem para me poder confirmar se esse paciente tem fibrose ou não. Aqui, pessoal, eu deixei a calculadora, se alguém quiser, esse é um link da calculadora onde vocês conseguem o FIB-4, mas não existe só essa, existe várias e aplicativos também. E aí, pessoal, a partir do momento que eu tenho um FIB-4 intermediário ou alto, eu preciso ter os métodos de avaliação de fibrose hepática. Quais são esses métodos? Eu tenho a elastografia transitória, que é o FibroScan, que é um exame fácil de fazer, ele é rápido, eu consigo ele em algumas regiões com fácil acesso, outras regiões eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Tenho como alternativa a elastografia por Shear-Wave. Essa elastografia, pessoal, é mais simples porque é um aparelho de ultrassom comum, porém tem um software específico para poder medir a fibrose hepática do paciente. Então, com isso, aumenta o acesso dos nossos pacientes, a gente conseguir realmente fazer esse diagnóstico. E uma outra alternativa é a elastografia por ressonância magnética, né, que realmente é excelente, mas qual que é o problema em relação a isso? É um valor alto e, além de ser um valor alto, né, é pouco acessível. Então, muitos pacientes não vão conseguir fazer, seja pelo valor, seja também pelo o hardware que tem que ser especializado. Então, não é qualquer hardware que vai fazer essa leitura hepática. Então, nós temos essa limitação, pessoal. Agora eu quero mostrar aqui para vocês em relação à prevalência. Maslow,
a prevalência mundial é de 30,5% e na América Latina de 44,4%. MESH no mundo é 5,27% e na América Latina de 7,11%. Esses números, eles são muito importantes. Você pegar uma doença que tem aqui no nosso território, 44,4% dos pacientes tem risco de evoluir com inflamação e, consequentemente, cirrose, carcinoma, doença cardiovascular, renal crônica, enfim. É muita gente, pessoal, quase 50%. E eu coloquei aqui embaixo um dado que a gente precisa ficar muito atento. A obesidade está associada a um risco 16% maior de fibrose avançada. É isso mesmo, pessoal. Eu não falei errado. 16 vezes. Eu falei errado a primeira vez. 16% não. 16 vezes. 16 vezes maior risco de fibrose avançada. Nós temos que tratar o nosso paciente. Nós estamos vivendo em um mundo que está com uma pandemia de sobrepeso. Então, nós não podemos negligenciar esses pacientes. E aqui, pessoal, eu quero encerrar com esse coração que está revestido com tecido hepático. Uma imagem linda, né? Para vocês refletirem sobre isso que nós conversamos. O Maslow, pessoal, tem uma relação forte, muito forte com a obesidade, igual a gente conversou, também com diabetes tipo 2. Então, nós temos nesses dois pacientes especiais, que são pacientes que estão no nosso consultório todos os dias, independente da nossa especialidade, nós temos que rastrear e ter cuidado desses pacientes. E aqui, eu vou fechar com o risco cardiovascular. Olha só, pessoal. Casos leves de meso estão associados a 27% de chances de aterosclerose subclínica. E os casos de mesos que são moderados a graves, eles têm um risco de 68% de aterosclerose, risco cardiovascular. Então, turma, não é só uma gordurinha no fígado. Não vamos banalizar, não vamos negligenciar, vamos mudar o olhar para essa gordurinha no fígado. Vamos tratá-la como uma doença crônica, como hipertensão, diabetes, obesidade, entre outras, que nós temos a responsabilidade de cuidar, de tratar e evitar que nós tenhamos desfechos duros, né? E principalmente para tocar a vida do nosso paciente, melhorando, além de tudo, a qualidade de vida e reduzindo todos esses riscos que nós conversamos durante essa apresentação. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido, que tenha sido claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato pelo Instagram, @draugustovilelacardio, ou pelo e-mail acmvilelacardio@gmail.com. Então, não é só uma gordurinha no fígado, vamos cuidar desses pacientes, que eu tenho certeza que a gente vai mudar a vida, tocar a vida de muitas pessoas. É isso aí, até a próxima. Tchau.